Eu já chamo o especialista em relações internacionais, o Urian Fancelli. E Urian, como gancho aqui dessa nossa conversa, eu queria retomar um pouco na reunião do Conselho de Segurança da ONU que está prevista para acontecer ainda hoje. Na pauta está a situação da Líbia, mas eles também devem tratar sobre a guerra em Israel e ali na faixa de Gaza. Pode acontecer a votação, então, da proposta russa de resolução que foi apresentada na sexta-feira, mas não tem o apoio, claro, ali de todos os membros. E também a informação que eu apurei é que membros do Conselho de Segurança já estão ali consultando desde sexta-feira, já estão sendo consultados desde sexta-feira pela presidência do Conselho de Segurança, que pode ali apresentar um texto, deve apresentar o texto para ser apreciado internamente nessa reunião. E aí a gente tem os pontos desse texto, né? Pelo que me foi relatado, de acordo com fontes da cúpula do Itamaraty. O texto tem foco na questão humanitária, condenação dos atos terroristas e também conclamar partes a conter a escalada da guerra. Urian, qual que é a chance da gente ver algo sendo aprovado nessa reunião? Eu acredito que a gente vai ter que ver exatamente o equilíbrio, né, desse texto. É muito provável que o texto proposto pela Rússia não seja aprovado, isso porque os Estados Unidos jamais daria aí esse prêmio de grande celebrante da paz para a Rússia, né, um país que ativamente invadiu o outro e é responsável por uma guerra em outra região do mundo, mas o texto proposto pela presidência do Conselho, ou seja, pelo Brasil, isso a gente vai ter que ver exatamente o que ele diz. Existem aí alguns desafios, como por exemplo, você, ao mesmo tempo em que você condena o Hamas, você tem que haver um equilíbrio dos dois lados, Tainá, e essa é a grande dificuldade, até porque a gente fala de um conselho que está completamente dividido nessa polarização global que existe de Estados Unidos e Ocidente, países da Europa de um lado e Rússia e China do outro, então a dificuldade vai ser essa. E aí a gente tem um retrato, né? Quando a gente observa os membros do Conselho de Segurança da ONU, a gente consegue fazer um paralelo ali à situação dramática da guerra, porque nessa guerra que a gente vem acompanhando, a gente tem Israel, que por trás tem o apoio dos Estados Unidos. Do outro lado, a gente tem o grupo extremista Hamas, que por trás, né, quem é apontado ali por financiar esse grupo e armar, inclusive, é o Irã. E a Rússia e a China apoiam o Irã. E aí a gente tem os membros do Conselho de Segurança que têm poder de veto. Então, é uma situação dramática, né? Para a gente ver qualquer coisa sendo aprovada internamente ali no Conselho de Segurança da ONU, é algo difícil. É dramático e, ao mesmo tempo, Tainá, tanto a China quanto a Rússia têm as relações individuais com os outros atores envolvidos, né? Não só com o Irã. A China, por exemplo, ela tem um interesse econômico muito forte na região, em que haja paz na região, e ela apoiou lá atrás o exército palestino, ela ajudou a treinar o exército palestino. A Rússia, a mesma coisa também, ela tinha ali até o fim da Guerra Fria uma relação mais do lado palestino, algo que fortaleceu depois do fim da União Soviética, com o Putin também. Existe uma comunidade russa muito grande em Israel, mais de 1 milhão de russos se mudaram para Israel. Russo é uma das línguas mais faladas lá, então esse equilíbrio é o que é a grande dificuldade de se encontrar. Por outro lado, aí a gente olha para a questão russa, por exemplo, né, em relação a Israel. Israel não, apesar de ter condenado a guerra na Ucrânia, por exemplo, não enviou armamentos para o Zelensky, que é judeu. Então, assim, é tudo muito complexo, muito delicado. É um conflito num lugar que acaba influenciando no posicionamento do país em outro lugar também. Então, é um grande erro de política internacional. Eu queria tratar com você antes de eu me despedir momentaneamente de você e aproveitando o gancho que a gente está falando desse posicionamento dos outros países, hoje o que a gente mais tem falado aqui é justamente sobre a tensão ali na passagem de Rafah, que ainda não foi aberta, há uma resistência por parte do governo egípcio. E, ao mesmo tempo, uma pressão por parte dos outros países para que o governo egípcio abra esse portão. Mas é extremamente sensível, porque o governo egípcio resiste com a possibilidade de entrada de membros do Hamas no Egito, né? Então, o que a gente deve ver nas próximas horas?
Uma crise humanitária. Quando vocês estavam mostrando imagens dos hospitais que estão acabando os combustíveis, né? Não deve durar mais 24 horas, a gente não está falando só de pessoas doentes, não é uma pessoa que vai para colocar um gesso só, a gente está falando de bebês que estão em UTIs. E essas UTIs vai acabar a energia, porque já estão funcionando com base nos geradores. A própria ONU tem ajudado, tem tentado ajudar, tem se proposto, tudo que é água, comida, está acabando na faixa de Gaza agora. A ONU já disse, nós temos estoques, a ONU fez uma publicação ontem nas redes sociais dizendo isso, temos estoques de água engarrafada, de alimento, de remédios em outros países da região e a gente quer levar isso tudo para a faixa de Gaza. Só que nós precisamos de uma garantia de que tudo isso vai poder ser transportado em segurança. E, ao mesmo tempo, Israel e o Hamas não conseguem garantir um cessar-fogo para que isso aconteça. Então, é uma crise humanitária, Tainá.